Deus, aleluia. 1 Samuel 30, versículo 9. Olha só. Ai, Jesus. Então Davi e os seus 600 homens saíram. E quando chegaram ao ribeiro de Besor, alguns deles ficaram ali. Você vê que Davi sai e ele leva, aleluia, ele leva, aleluia, 600 homens. Só que no meio do caminho alguns ficam. E o Senhor está dizendo, aprenda a lidar com a ausência, porque tem batalhas que nem todos vão entrar. Aprenda a saber perder, aleluia, quem não agrega. Aleluia, aprenda que tem pessoas que não prosseguem, não porque quer, mas porque não tem estrutura. Mas o Senhor te fez diferente. Aleluia. O Senhor te fez diferente, porque tu não deixa ninguém para trás. Tem pessoas que seguram a tua mão até um determinado tempo e depois solta. Mas por ti tu permaneceria segurado e não soltava. Você vê aqui que ele leva 600, mas no meio do caminho alguns ficam. Aleluia. É muito ruim ser deixado, aleluia, aleluia, de lado. É muito ruim quando você está contando com algo que de repente, aleluia, aleluia, você não pode contar. Lembre-se, aleluia, que aqueles que estavam junto com Davi eram os mesmos que se revoltam contra ele e quer matar. Tem gente que caminha com você, que anda com você, mas por alguma situação e alguma ação maligna, aqueles que caminhavam contigo, que estavam contigo, de alguma forma se revoltam e querem o que? A tua cabeça. Mas você tem que entender que você é diferente. Aleluia. Davi continuou o seu caminho com 400 homens, 200 fica. Ele sai com 600, aleluia. Sai com 600, 200 fica, e ele agora vai com 400. Só que o interessante é que diz assim, ó, Davi continuou o seu caminho. Você não pode parar por aqueles que não querem caminhar junto com você. Ah, eu não vou. Então tu fica porque eu tô seguindo. Davi não para por causa daqueles que quiseram parar. Davi não fica por causa daqueles que não queriam ir. Pelo contrário, Davi vai, aleluia. Então Davi, aleluia, continuou o seu caminho. E o Senhor manda dizer para você, você não pode parar por causa daqueles que não querem ir. Você não pode parar por causa daqueles que não querem acompanhar. Quem quiser ficar, que fique. Quem quiser acompanhar, que acompanhe. Mas você precisa seguir. Você não pode parar. Aleluia. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeiro e por isso ficaram para trás. Aleluia. Tem gente que no meio do processo se cansa. Tem gente que no meio do processo não aguenta. Mas Davi estava indo buscar algo que havia sido arrancado dele, que havia sido tirado dele. E eu quero dizer para você aqui, o que foi tirado de você, aleluia, o Senhor vai trazer para as tuas mãos de volta, aleluia. O que foi tirado de você, aleluia, o Senhor vai fazer com que devolva. Do 1 Samuel 30, versículo, olha aqui, ó. 17 dias. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes.
que montaram em camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como os prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo o que os amalequitas, aleluia, havia tomado. Você vê aqui, aleluia, que Davi foi debaixo de uma direção de Deus, e ali ele luta, ele batalha, aleluia. Os amalequitas aqui levaram, aleluia, filhos, mulheres, tudo o que havia na cidade, e Davi foi buscar, aleluia. Davi, aleluia, foi lutar. Ele não deixa na mão do adversário, não. Ele vai lá buscar, e ele lutou até o anoitecer, aleluia. E ele pegou tudo de volta o que era dele. E o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, aleluia, lute pelo que é teu. Não entregue de mão beijada ao inimigo, porque o inferno quer, aleluia, possuir, usufruir do que é teu por direito. O inferno quer ter o que é teu. E nós vemos aqui que ele luta, ele vai atrás e ele não deixa nas garras do inimigo aquilo que era dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor lhe trouxe aqui para dizer para você: eu sou Deus que faço você ganhar essa peleja. Eu sou Deus que faço você vencer essa peleja. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer: diga para minha filha que eu faço ela vencer a peleja. Diga para minha filha que eu faço ela vencer, aleluia, esta batalha. Que esta batalha, ela não vai lutar com a força do braço dela, mas ela vai lutar, aleluia, com a minha força. E eu, o Senhor, aleluia, a farei vencer. Eu, o Senhor, tomo a frente da situação. Eu, o Senhor, tomo a frente da causa. E digo para ti, minha filha, que aquilo que o inimigo pensou que roubaria, que tiraria de você, que colocaria as mãos dele e ficaria com o que é teu, quero dizer para você: tranquilize o seu coração, porque o inferno não vai ficar com o que é teu. Ele não vai, aleluia, ter êxito naquilo que ele disse que iria destruir, que iria tomar. Aleluia, zombar de você e disseram perdeu. Só que o Senhor diz: não, eu sou Deus que vou devolver.